Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus? Tem fogo aí ou não? Glória a Deus. Então vamos incendiar essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu sou um pouquinho de brasa e você também é. Glória a Deus. Dá um cutucão no teu irmão e fala assim, ó, tem brasa acesa aqui. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é noite que o Senhor vai fazer algo novo em nossas vidas. Hoje é noite de vitória. Amém? O Senhor já colocou uma porta aberta diante de você. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, por favor, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Todos acharam? Versículo 13 em diante, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: um diz que é João Batista, outros diz que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, diz que eu sou? Respondeu-lhe Simão, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isto a você, mas o Pai que está no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhe darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Meus amados irmãos, Pedro ele está confessando aqui quem é o Senhor Jesus. Então Jesus ele está perguntando para os seus discípulos o que as pessoas dizem quem ele é. E a Bíblia fala que as pessoas também não reconheceram ele como Cristo, porque disseram que ele era João Batista, que ele era Jeremias, Elias ou um outro profeta. Mas a Bíblia fala que quando Pedro ele tem a revelação de Deus, quem era Jesus. Você precisa ter a revelação de Deus na sua vida. Quem é o Senhor Jesus na tua vida? E quando Pedro ele tem a revelação de quem era Jesus, o Cristo, que Jesus ele não era simplesmente um profeta, ele não era nem Jeremias, nem Elias, nem João Batista, mas ele era o Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, aquele que estava esperando a vinda dele. E quando Pedro ele tem essa revelação e ele reconhece, hoje Deus vai falar muito com a gente. Quando Pedro reconhece verdadeiramente quem era Jesus, que ele era o Cristo, que ele era o Rei dos Reis, ele era o leão da tribo de Judá, que ele era o Deus Emanuel, que ele era o Cristo, o Deus, Filho do Deus vivo, a Bíblia fala que Jesus fala o que para ele? Pois bem, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha
a minha, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Agora eu quero perguntar algo para você. O que você entende de prevalecer? Quando a Bíblia fala aqui que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Vem cá, irmão Alex, por favor. Ajuda eu aqui nessa noite. Vou te mostrar algo. Eu chamei ele porque ele é maior do que eu. Certo? Olha o que é prevalecer, ó. Vira para mim aqui. Vou fazer força, você segura. Tá vendo? Prevalecer isso aqui. O que Jesus estava falando para Pedro é que a igreja vai avançar. A igreja tem que avançar, porque o papel da igreja é avançar. Quando Jesus está falando para Pedro, eu edifico a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela, o Senhor está dizendo para Pedro assim, a minha igreja tem que marchar, a minha igreja tem que avançar, a minha igreja ela tem que prosseguir, o inferno vai tentar prevalecer, mas as portas não vão segurar a minha igreja. Então esse é o objetivo da igreja. Igreja não é essas quatro paredes, igreja é cada um de nós que estamos aqui. Então quando Jesus está dizendo para Pedro, quando Pedro reconhece verdadeiramente que ele era o Cristo, ele fala, pois bem, eu estou edificando a minha igreja, a tua vida, e você vai avançar, Pedro. Tem Pedro aqui nessa noite? O objetivo da igreja não é ficar murmurando. O objetivo da igreja não é ficar parado e questionando a luta, e questionando o problema, e questionando a dificuldade. O papel da igreja é avançar, porque Jesus deu essa legalidade para a igreja, quando ele fala para Pedro, eu estou edificando a igreja. Tem alguma igreja edificada aqui nessa noite? Então, eu estou forçando. Ele está fazendo o quê? Resistindo, ele está prevalecendo, não está? Sim ou não? Ele não está prevalecendo? É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, eu estou aqui agora edificando a minha igreja, e eu quero que a minha igreja ela avança. Eu não chamei uma igreja derrotada. Aqui não tem igreja derrotada nessa noite. Você é vitorioso. Porque o Senhor te escolheu, Ele edificou a tua vida. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu estou edificando a minha igreja. Mas você sabe o que me chama a atenção? É que, no meio dos discípulos, o único que reconheceu quem era Jesus, porque os outros começaram a dizer assim, aonde eu estava falaram que o Senhor era João Batista. Aonde eu estava, falaram que o Senhor é Elias, Jeremias. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Pedro olhou e falou, Senhor, mas eu disse que o Senhor é o Cristo. Eu reconheço isso, eu reconheço que o Senhor, é aquele que nós estávamos esperando. Então quando Pedro, ele reconhece quem era Cristo, o que Jesus fala para ele? Sobre esta pedra eu edifico a igreja, e a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. Sabe o que me chama mais atenção é quando Jesus fala para ele, eu vou edificar a minha igreja, ela vai avançar, irmã Nice, ela vai avançar, o inferno não vai resistir ela, e tem mais, estou te dando a chave do reino dos céus. Estou te dando legalidade, Pedro. Estou te dando poder, Pedro. Estou te dando autoridade de você profetizar e acontecer, de você ligar nessa terra será ligado no céu. O que você concorda aqui vai ser concordado lá, mas aquilo que você não concorda não vai ser concordado lá em cima. Quem Cristo é verdadeiramente na sua vida? Quem Jesus é verdadeiramente? Será que você
Tem reconhecido quem é Jesus na sua vida? Porque nem as pessoas sabiam que ele era o Cristo, porque diziam, é um profeta, é o João Batista. Eles não reconheceram também. Mas quando Pedro teve a revelação, porque Jesus falou para ele, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. E quando você reconhece verdadeiramente a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor na tua vida, você vai viver o melhor de Deus. Esse mesmo Pedro, olha como é bom você reconhecer quem é o Senhor na tua vida. Esse mesmo Pedro estava um dia dentro do barco com 12 discípulos, com 11, ele mais 11, irmão Alex. Aí Jesus vem, na quarta vigília da noite, Jesus vem, andando sobre as águas. E eles com medo começaram a ficar espantados, dizendo, é um fantasma, e com medo, aí Jesus fala assim, não temais, sou eu. No meio do escuro, no meio da luta, no meio da tempestade, da dificuldade. Aí, e quando Jesus fala, não temais, sou eu, Pedro fala, é o Senhor, sou eu, Pedro. Aí Jesus fala isso, Pedro reconhece a voz de Jesus. E quando Jesus fala, sou eu, Pedro reconhece a voz. Jesus fala, é o Senhor, ele fala, sou eu, Pedro. Aí Pedro fala assim, então deixa eu ir contigo sobre as águas. Deixa eu viver algo sobrenatural, Jesus. Deixa eu viver aquilo que nenhum homem vai viver. Quer viver algo novo de Deus? Reconheça que Ele é Cristo na tua vida. Muitas vezes as pessoas criticam a queda de Pedro, mas ninguém foi capaz de sair do acomodismo do barco e andar sobre as águas. Porque Deus chamou Pedro para viver algo sobrenatural. Por que Jesus chamou Pedro para conhecer? Irmão, preste bem atenção. No meio do mar, você já foi na praia, no mar, você sabe como que é. À noite você vai na beira da praia, é aquela escuridão. Imagina eles lá no meio do lago. E de repente vem Jesus, o mesmo Jesus que estava andando sobre as águas, ele está passeando no nosso meio nessa noite. Aí ele vem andando e eles com medo. Imagina você descer à noite, descer do barco. Você teria coragem? Você teria coragem? Se apagar todas as luzes aqui agora, eu conheço a voz do Alex. Se ele falar assim, pastor Adriano, vem por aqui, eu vou seguir a voz dele, porque eu reconheço. Você está pegando a visão? Você tem reconhecido a voz do Senhor quando Ele fala que Ele é Senhor da tua vida? E quando Pedro reconhece a voz de Jesus, então eu vou contigo sobre as águas. Jesus fala, então vem, Pedro. Aí Pedro começa a viver aquilo que ninguém depois de Jesus viveu, que é somente Pedro e Jesus que teve a sensação de viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural reconhece a voz de Jesus e sai do choro, sai da depressão, sai da angústia, sai da tristeza, sai da dificuldade, sai do acomodismo do sofá e vai viver o sobrenatural de Deus. Tem gente que não vive sobrenatural porque não reconhece a voz do Senhor. Deus está chamando e fala assim, hoje não sei. O Espírito Santo está chamando e fala, hoje eu estou com a unha encravada. Hoje essa chuva aí, misericórdia. Que igreja edificada que é essa? Eu fico vendo Pedro, era um cara turrão, difícil de lidar, mas era um cara que reconhecia quem era Cristo. Lá em João capítulo 6, nos versículos à frente lá, Jesus está falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Eu estou falando de reconhecer quem é Cristo nessa noite. Amém? Aí, os discípulos lá, Jesus fala assim: eu sou o pão vivo, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E aí, os discípulos que seguiam ele, a multidão que seguia ele, disse assim: duros são esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Aí os discípulos estão chegando, Jesus fala assim: vocês também não vão me abandonar como esses estão fazendo? Por causa do discurso duro de Jesus. Aí Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É quando você reconhece que Ele é Senhor da tua vida, que é Ele que tira do lamaçal. Ele é o Senhor lá do Salmo, que Davi disse: o Senhor me tirou de um charco de lodo, tirou-me do lamaçal, colocou-me sobre uma rocha e afirmou os meus passos. Quando Deus te chamou, Ele te afirmou os teus passos. Ele afirmou os meus passos e colocou um novo cântico nos meus lábios. Cântico de vitória, de conquista, cântico de vitória, cântico que você vai viver o sobrenatural de Deus. Quem tem sido Jesus na tua vida? Quem tem sido Jesus na tua vida? Eu já tenho 22 anos de pastor, que eu estou pastoreando. Só lá 16 anos, 17 anos, perdão, e fora 5 anos, são 22 anos. Eu não consigo ver outra coisa a não ser a dependência minha do Senhor. Porque Ele é o Senhor que diz lá em João 16:5. Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte de todas as coisas. Então nessa noite o Senhor está te perguntando: quem Ele é na tua vida? Quem Ele é na tua vida? Será que Ele é o Senhor que edificou a igreja para vencer, para triunfar em vitória? Ou Ele é o Senhor que edificou uma igreja para ficar parada, só olhando a dificuldade? Tem gente que olha para a Bíblia e está vivendo o contrário. Em vez dela avançar e a porta do inferno ter que prevalecer contra ela, é o contrário. O diabo está atacando, o inferno está atacando e ela está ali, ó, perrengue. Esse não é o papel da igreja que Jesus está falando aqui. O papel da igreja é avançar. Não, vou falar de novo, porque você não entendeu. Eu gosto de um amém bem forte, que amém é sinal de concordância. A igreja que Jesus chamou é uma igreja que tem que avançar. Ô pastor, mas estou cheio de luta. Mas você vai vencê-la. O problema das pessoas hoje é que elas ficam focadas nas lutas delas e esquecem. Pedro não ficou focado naqueles que ficaram dentro do barco falando: Pedro, não vai não. Você acha que não tinha alguém que falou para ele: Pedro, você é louco? Hã? Você já andou com pessoas assim, que falam para você assim: que isso? Que isso, Alex, que isso? Você tem certeza que isso vai acontecer? Ele me escolheu para vencer. Ele me chamou para triunfar em vitória. Ele me tirou das mãos do inimigo. Ele me tirou dos mundos das trevas e me transportou para o mundo de luz, para viver algo sobrenatural, para viver algo novo, para viver Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvides, comerei o bem dessa terra. Eu sirvo esse Deus, eu creio nesse Deus que está falando em Isaías 1,19: se eu quiser
E se eu ouvir Ele, eu terei o bem da terra, eu terei o melhor dessa terra. Você está edificado nessa noite ou não? Tem igreja edificada aqui? Tem igreja que vai avançar? O problema é que muitas vezes a igreja fica parada. Como que você vai avançar? Pastor, como que eu vou avançar? Vai orar, meu filho. Vai colocar a tua fé em ação. Vai pôr o teu joelho no chão e dizer: Deus é Deus que vai remover, Deus é Deus que vai abrir a porta, Deus é Deus que vai converter minha família, Deus é Deus que vai salvar minha família, Deus é Deus que vai fazer a obra aqui no meu lar. Pode estar tudo dando errado, mas Deus vai mudar a situação. Isso é uma pessoa que está prosseguindo, ela está avançando, irmão. O inimigo age e ela está ali firme no propósito, irmão Alex. O diabo fala: poxa, que é isso aí? Eu estou lutando e ela não para, ela está avançando. Cada vez mais que eu estou tentando desanimar ela, mais fé ela tem, mais ânimo ela tem, mais determinação ela tem, mais vontade de vencer ela tem. Ela não para. Aí o inimigo está tentando prevalecer contra você, mas você está avançando, porque esse é o teu papel. O teu papel não é ficar parado diante dos seus problemas, diante da sua luta, diante da sua adversidade. O seu papel é levantar a cabeça e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, e Ele vai continuar me ajudando. Vou vencer mais uma batalha, vou vencer mais uma luta, porque eu sou vitorioso. Uma igreja edificada, uma igreja que reconhece quem é Cristo na vida dela. Entenda quem é a igreja, não estou falando dessas 4 paredes aqui não. Igreja é cada um de nós que estamos aqui dentro. Você não vê Jesus falando que estava edificando o lugar que ele estava. Você vê Jesus falando assim: eu estou edificando a minha igreja. Eu quero que essa igreja avance. Eu quero que essa igreja ande em vitória. Eu quero que essa igreja ela triunfa em conquista. Pastor, o senhor está pregando muita bênção demais. E luta? Mas luta teremos. Se não tiver a luta, não tem a vitória, querido. Você já viu uma batalha sem lutar? Uma vitória, perdão, sem lutar? Você já viu um time ganhar um campeonato se ele não jogar todas as partidas? E não é um desafio para ele não tem que lutar para ele ganhar as partidas, para ele estar bem na tabela, para ele ser campeão? Qual é a diferença? O time que vence é o time que está mais preparado. É ou não é? É ou não é, igreja? O time que vence não é o que está mais preparado? E o time que está mais preparado nessa noite, eu estou diante deles. Você está preparado para vencer, meu irmão? É que você ainda não reconheceu isso. Porque o dia que você reconhecer o potencial que está dentro de você, você vai começar a fazer a diferença por onde você andar. Porque você tem um potencial dentro de você fantástico. Eu vou falar isso aqui, a gente vai vir aqui à frente e vamos orar. Mas escuta o que eu vou dizer para você. Quando Deus ele está formando um homem do pó da terra, preste atenção nisso. Deus ele está fazendo um homem do pó, fazendo um boneco de barro. O que Deus soprou dentro do homem? A Bíblia fala que ele coloca a sua boca, não é isso? E sopra. Deus coloca dentro do homem aquilo que ele tinha dentro. Cada um de você tem um pouquinho de Deus dentro de você. E para que ficar angustiado com essa tribulação? O Deus que passeia no nosso meio, Jesus que está aqui no nosso meio, Ele é maior do que essa luta tua.
Ele é maior. Se essa porta que você acha que está fechada, não se preocupe com essa porta que fechou. Outras portas serão abertas na sua vida, porque Ele é o Deus que abre portas novas. Ele faz coisas grandes na tua vida. Amém? Você tem um potencial de vencer, mas você precisa reconhecer quem é Jesus. E a gente vê Pedro. Pedro reconheceu Jesus, que ele era o Cristo, quando Jesus foi interrogar ele. Jesus reconheceu a voz de Jesus. Pedro reconheceu, a voz de Jesus no alto mar. Pedro reconheceu que não havia outro ser que poderia ter as palavras de vida eterna, aleluia. O que dizer deste homem? Quando você reconhece quem você é, meu irmão. O nosso irmão, o sábio Salomão, ele disse assim, ó: o homem é o que ele pensa que ele é. Quem você é? Quem tem sido Cristo na tua vida? Eu sou o mais pobre da minha casa, o menor. Tem gente que tem a mentalidade de Gideão. Deus fala com ele, Deus pega e dá um sinal para ele, aí ele fica assim, mas a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha casa, o mais novo, caçula. Mas vamos viver o que Deus tem para a gente viver. Vai viver o que Deus tem para você viver, meu irmão. Tudo está como que você está vendo as coisas. Se você começar a ver a dificuldade, ela vai ser dificuldade, não vai sair da tua vida, vai ficar ali. Mas se você começar a olhar e falar assim, peraí, o Senhor me chamou para viver algo diferente, o Senhor não me chamou para viver essa situação aí, o Senhor não me chamou para viver isso aí, Ele tem coisas novas na minha vida, tem coisas boas na minha vida, então eu vou viver coisas novas. Você vai viver aquilo que você quer viver. Você tem que viver aquilo que você quer viver, aquilo que Deus quer que você viva. Agora, se você não reconhecer quem é Cristo na tua vida, você não vai ver diferença. Porque quando a gente tem a certeza de quem é Jesus na nossa vida, você vai andar, você vai caminhar, você vai triunfar em vitória. O inimigo vai pelejar, mas não vai conseguir, irmãos. O Senhor já nos deu vitória aqui, ó. Eu edifico a minha igreja e a porta do inferno não pode parar ela. Você vai sair daqui nessa noite como igreja, viu? Você vai sair daqui nessa noite como uma igreja edificada. Você vai olhar para o inimigo e vai dizer, você vai tentar me parar, mas não vai conseguir.